Olá, pessoas maravilhosas que estão aí agora em algum canal da nossa produtora Atlântico Filmes. Quando eu digo algum canal, eu digo dos nossos projetos, né? Os trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos anos. Você aí do Insta Cria Periferia, você mulher do Insta Coach de Retalhos e você, noiva maravilhosa, cliente, parceira, amigos que estão também aí no perfil da produtora Atlântico Filmes. Há uns 10 dias, né, aproximadamente, a gente está aí vivendo um momento histórico na humanidade. Em virtude do tão dito coronavírus, e isso mexeu radicalmente com a vida das pessoas, né? A gente tem algumas produções autorais e elas obviamente foram paralisadas, algumas federais, outras municipais, né, através de editais que a gente foi aprovada, e ambas estão paralisadas, obviamente em decorrência da situação que a gente está vivendo hoje. Casamentos estão sendo adiados, inteligentemente adiados, porque a gente entende que é um momento de reclusão voluntária, necessária, essencial, para que a gente consiga sair mais fortes, né, desse contexto que nos foi apresentado. Fácil, tenho certeza que não está sendo para ninguém, né? Porque de repente a vida da gente, como numa montanha russa, vira de cabeça para baixo. Mas apesar das dificuldades, a gente tem que buscar sempre enxergar o lado positivo de tudo, né, que acontece na nossa vida. E aí, quando foi semana passada, conversando com a Mônica, eu tava sentindo assim a necessidade, sabe, de compartilhar alguma coisa, contribuir de alguma forma nesse momento que a gente tá vivendo, porque é tanta notícia ruim, é tanta verdade dolorosa, é tanta mentira descabida, que a gente fica assim, tá, beleza, diante de tudo isso que a gente tá vivendo, né, o que a gente pode fazer que seja positivo, né? O que a gente pode fazer que seja um fator de soma e não de subtração na vida das pessoas. E Mônica, parceira linda que eu tenho, é escritora de mão cheia. Pouco reconhece isso, mas ela é foda quando ela senta para escrever alguma coisa. E a gente já vem há alguns meses, né, desenvolvendo um trabalho no Instagram do Coach de Retalhos, onde quinzenalmente a gente lança um artigo no nosso blog. E aí surgiu a ideia, obviamente, de falar sobre o momento que nós estamos vivendo atualmente. E eu gostaria de compartilhar com você aí, tá me ouvindo, me vendo, esse texto de autoria de Mônica Maria de Freitas Martins da Veiga. Eu tô aqui em casa, tem uns bichinhos passando, e eu espero que ao fundo vocês estejam ouvindo o doce canto das cigarras. Aqui nós temos muitas cigarras. Então eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto, e que seja mesmo um momento aí de reflexão pra gente, que essa quarentena nos traga lições, né, que a gente passe por essa experiência e saia dela mais fortes e, acima de tudo, mais humanos, né? Eu acho que a vida tá nos chamando, sabe, para assumir o nosso papel de humanos, porque eu acho que já deu de aceitar ser como animais, né? Os animais, eles já cumprem a função deles de serem animais. Então a nós compete a missão de ser humanos.
Então, que nesse momento de dificuldade a gente consiga acessar dentro de nós esse lado nosso, nobre, e que a gente saia dessa mais nobres ainda, melhores humanos, melhores homens, melhores mulheres. Que essa experiência sirva, né, para o nosso crescimento. Então vai lá. A quarentena como veículo de transformação. Até outro dia, tudo ia bem. As mesmas reclamações de sempre. Aquelas que não nos tiram da nossa zona de conforto. 2020 chegou há pouco. E com ele, as mesmas promessas difíceis de serem cumpridas. Mas bola pra frente, a gente leva do jeito que dá. Afinal, a vida no Brasil só começa depois do carnaval, não é mesmo? E no dia em que o carnaval acabou, o povo brasileiro, no qual eu me incluo, se deparou com uma quebra de padrão, uma mudança na rotina, não só nossa, mas que neste momento em que vos escrevo atinge em alguma medida quase todos os habitantes do planeta. Essa mudança atende pelo nome de coronavírus, Covid-19, SARS-CoV-2 ou o caralho 4, como gostaria de dizer. Mas não digo por buscar diariamente agir como filósofa e por isso enxergar a situação da melhor forma possível. Agora, por exemplo, estou sentada rodeada de flores e borboletas de várias cores, ao som de uma música de Mozart, a qual não sei o nome. Confesso que há alguns dias o pânico tentou me rondar, mas digeri-o com uma boa base de palavras de sabedoria. E vamos que vamos! Viver a quarentena, derivada de um momento único na história recente da humanidade, da melhor maneira. Meu desejo é chegar viva ao século 22. E quem sabe até lá já tenhamos encontrado de forma clara uma explicação para o que está acontecendo hoje. Por enquanto, muitas incertezas e emoções afloradas. O sentimento é de que não há cartilha no mundo capaz de nos ensinar a lidar com o fato. Será então que o X da questão não seria justamente o de não colocar a explicação apenas dentro do pote da razão concreta? Aquela que se limita aos fatos da natureza sensível, ou seja, que se pode tocar e medir com as ferramentas por nós já inventadas? Não seria este o momento em que a Terra nos coloca para fazer uma prova final, daquelas que valem 100 e a gente precisa tirar pelo menos 60 para ver se estamos aptos a passar de ano? Vejo as abelhas, as galinhas, o gato e os cachorros. Para eles está tudo bem. Afinal, eles vivem um dia de cada vez, fazendo o que lhes compete fazer. E aí penso que nós humanos pouco fazemos o que é realmente nosso, pelo dever de assim termos nascido. Pouco manifestamos a cortesia, a gentileza, a atenção para com as pessoas, os animais e os ambientes. Pouco agimos com sobriedade, justiça, coragem, que na sua origem é diferente de ousadia e bravura. Pouco exploramos nossos talentos e aptidões, que são ocultados pela lama da preguiça, da vergonha, da cobiça, do medo e de muitas outras condições que alimentamos dia após dia. Tudo isso me faz crer que o vírus maior é o vírus do egoísmo. A satisfação dos próprios desejos como objetivo primário pode fazer um sistema desabar. Seja por meio de ditadores
e demagogos que deixam suas populações desassistidas, seja por meio do próprio povo, que muitas vezes é incapaz de assumir as rédeas da própria vida e também de estender a mão e oferecer ajuda a quem precisa. Talvez isso ocorra por estarmos carentes de bons referenciais e de verdadeiros heróis. A extrema valorização ao materialismo faz com que nossa sociedade idolatre os pseudo-olimpianos, aqueles que nutrem os veículos de comunicação de massa e nos fazem consumir ainda mais, como disse Edgar Morin. Isso faz com que nos tornemos incapazes de enxergar que podemos ser os heróis e as heroínas de nossa própria vida. É preciso apenas colocar cada vez mais altruísmo no lugar do egoísmo. Epicuro acreditava que amizade e liberdade são as principais fontes de felicidade do homem. Então, nesses dias em que estamos com a nossa liberdade de ir e vir comprometida, enxergo que somos todos convidados a uma reclusão com potencial transformador. Para mim, o melhor a se fazer neste instante é trabalhar a força interna para retirar as camadas de lama que encobrem nossas virtudes. Como? Com disciplina e mais disciplina, com amor e alegria. Se a humanidade está doente, podemos dizer que ela está de recuperação. Sendo assim, na hora que esse surto se for, será como a sensação de dever cumprido para com a prova final, junto da alegria compartilhada com nossos amigos por termos passado de ano, agora mais fortes e aptos para seguir adiante. Muita saúde para vocês. Até o próximo texto. Se cuidem. Se cuidem, pessoal! Ei!